Bom, pessoal, vamos lá, nossa segunda aula teórica, tá? Ainda numa parte bastante teórica, tá? Mas agora já entrando mais um pouquinho a fundo na robótica, na área de manipuladores, tá? É, vamos lá, passar o slide. Vai. Tá. Nosso curso vai ser basicamente, né, depois, nas próximas aulas, é basicamente curso de sistemática de posição, certo? E na verdade, os manipuladores, né, robóticos, os braços robóticos, eles são na verdade uma grande cadeia cinemática, certo? Uma cadeia serial, tá? De elos binários, com, cada um com dois nós, certo? E ligados entre si até chegar no atuador final, no atuador, certo? Então a gente tem uma cadeia cinemática, tá? E os elos são unidos por juntas, do mesmo jeito que vocês viram lá no terceiro ano em mecanismos, tá? As juntas, né, você tem vários tipos, juntas de rotação, translação, cilíndrica, planar, helicoidal, esférica, tá? Mas, basicamente, né, as juntas são nossos pares cinemáticos, né? A gente usa basicamente dois tipos de junta, rotação e translação, dos manipuladores robóticos, tá? Em termos de forma esquemática de representação, tá? A junta de rotação, né? A representação mais comum é essa, são essas, e as de translação são essas, tá? Atentem bem para a forma de representação, porque os esquemas dos manipuladores vão ser expostos assim, vão ser exibidos assim, tá? Além disso, tem a junta universal, junta esférica, são outros tipos de junta, mas existem, mas não são tão comuns assim nos manipuladores. Tá? Os braços, como eu já tinha falado, os braços manipuladores são conjunto de elos e juntas, formando uma cadeia cinemática que pode ser aberta ou fechada. Os braços robóticos são cadeias abertas. Daí um exemplo. Tá? Você tem a base, as juntas ativas e um efetuador final, que é a ferramenta. No caso de uma cadeia fechada, tá? A própria cadeia se encontra em algum ponto. E você tem juntas que são passivas, ou seja, você tem mais juntas do que graus de liberdade. Tá? E você tem uma plataforma móvel que você consegue controlar o movimento dela da mesma forma, mas com características diferentes. Tá? Numa cadeia aberta, você tem uma menor rigidez, obviamente, por quê? Você tem um braço solto no espaço, né? Como se fosse uma viga em balanço, com atuadores, obviamente. Tá? Mas você percebe, se não fossem os freios dos motores atuando, o robô braço cai. Né? Ele não fica em pé parado, a não ser que esteja com o braço todo esticado, tudo alinhado. Tá? Você tem menor capacidade de carga por ter essa menor rigidez, tá? E para isso você compensa na capacidade dos motores, já que vão atuar nessas juntas. Pela menor rigidez, você tem problemas de exatidão e repetitividade, aí você tendo que atuar no controle junto com os motores para reduzir a vibração, para aumentar a precisão do seu atuador. Em compensação, você tem um maior espaço de trabalho e maior versatilidade. A espaço de trabalho, tá? Entendam como o conjunto de pontos no espaço que a sua ferramenta pode percorrer, tá? Qualquer ponto no espaço que a sua ferramenta consiga alcançar com esse um manipulador na configuração que ele está, é um faz parte do espaço de trabalho, tá? Quando a gente começar a estudar as configurações, vai ficar mais claro que é o espaço de trabalho. Tá? Aqui você tem um exemplo de um robô, braço robótico, tá? Você tem aqui as juntas de revolução, só as juntas de revolução, o braço antropomórfico, tá? Depois a gente vai ver direito, que é com o punho esférico, tá? E aí você percebe as juntas de rotação e as amplitudes de rotação, tá? Não necessariamente o robô gira 360 graus em todos os eixos que ele possui, tá? Geralmente ele tem limitações. E essas limitações limitam esse espaço de trabalho, tá? Uma cadeia fechada, você tem uma maior rigidez, obviamente a estrutura
tá mais fixa, né? A carga está melhor distribuída e mais apoiada. Você consegue, obviamente, carregar mais carga com maior precisão, mas a mobilidade da ferramenta é reduzida. Obviamente, você tem uma cadeia travada. Tá. Os robôs se classificam basicamente pela sequência, tipo e sequência dos graus de liberdade do manipulador a partir da base, ou seja, pela distribuição das juntas e tipos de junta a partir da base. As classificações são cartesiano, cilíndrico, esférico, escara e antropomórfico, tá? Em termos de distribuição disso aí e utilização, tá? Dos robôs ainda, isso aí em 2005, tá? É um antigo, mas a proporção é essa, mas se mantém. Tem 20% de robôs cartesianos, 12% de cilíndricos, 1% de esféricos, 8% de escara e 59% de antropomórfico. Porque o antropomórfico, vocês vão ver, é o mais versátil, tá? De todos eles é o que se adapta melhor a qualquer atividade. E são os básicos que a gente tem aqui no laboratório, tá? O cartesiano é muito usado em operações de transporte, galpão, impressora 3D usa, por exemplo, pode ser considerado um manipulador cartesiano. Tá, os cilíndricos e os esféricos são pouco utilizados e os escara, vocês vão ver, ele tem uma aplicação muito específica, tá? Que é na parte de em linhas de montagem, operações que a gente chama de pick and place, né? Que é o robô pegar e botar em outro lugar, pega e bota em outro lugar, pega, organiza e bota em outro lugar, pega e bota. Esse tipo de manutenção, de operação. Muito comum em linhas de montagem e linhas de produção de peças, tá? Em grande velocidade, tá? Aí tem uma figurinha de cada um e tem ali o paralelo ainda, tá? Que são robôs em paralelo, com cadeia fechada, tá? Robô paralelo é um robô com cadeia fechada. Tá, vamos lá. Robô cartesiano. São três juntas prismáticas mutuamente ortogonais. Vocês têm uma junta prismática ortogonal, uma outra junta prismática ortogonal, uma outra junta prismática. Tá? Esse é o espaço de trabalho dele. E como vantagem, né? Os deslocamentos das juntas, cada deslocamento de cada uma das juntas é associado a uma coordenada cartesiana da ferramenta. Isso é uma grande vantagem, tá? Porque aí você consegue facilmente saber relacionar espaço das juntas, deslocamento das juntas, variação das juntas com variação da ponta da ferramenta, porque é igual, tá? Lembra lá quando a gente trabalhava com conjuntos de coordenadas independentes, né? Você é, você queria relacionar, a gente relacionava as coordenadas generalizadas do mecanismo com a posição cartesiana de um ponto dele. Agora em robótica, em mecatrônica, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai querer relacionar o x, y, z da ferramenta com os ângulos das juntas, ou com os deslocamentos das juntas. Então, no cartesiano, você tem essa vantagem, que o x, o y e o z da ferramenta são, respectivamente, os deslocamentos, tá? Em relação à base, né, obviamente, em relação à base do robô, são exatamente as variações em z, do motor que atua da junta que atua em z, deslocamento da junta que atua em y, deslocamento da junta que atua em x. É exatamente igual, tá? Essa é a configuração tradicional. Essa é a configuração Gantry. Qual é a diferença? Na configuração tradicional, você aborda a peça pela lateral, tá? Na configuração Gantry, você atua por cima. Impressora 3D é assim. Se pensar numa ponte rolante dentro de um grande depósito, carregando peça para um lado para o outro, carregando caixa para um lado para o outro, pallet, fazendo paletização, puxando por cima as peças. Você usa o robô cartesiano com configuração Gantry, tá? Da mesma forma, continua com a mesma propriedade da ferramenta se relacionar com a posição da ferramenta se relacionar diretamente com os deslocamentos das juntas. Tá? Geralmente usa-se motores elétricos ou pneumáticos. Tá? Isso aí. E o espaço de trabalho é um quadrado, um retângulo, não é um prisma. Desculpa. Um prisma retangular. Outros nomes é robô ortogonal ou robô retangular. Tá? O robô cilíndrico.
você tem uma junta de rotação paralela à próxima junta, que é prismática, para cima e para baixo, e uma junta prismática ortogonal a essa junta anterior, tá? Você tem, obviamente, aí um cilindro, né? Porque você pega você anda para frente, para cima, define um plano. Para cima, para baixo, para frente e para trás. E aí você pega esse plano e rotaciona. Ao longo da limitação da junta, você tem um pedaço de cilindro, né? Uma caixa cilíndrica. Como problemas, né? Por exemplo, você não consegue, esse aqui você consegue pegar uma coisa que esteja muito perto da base, tá? A limitação é a limitação da junta, da última junta prismática. O manipulador cartesiano também você não tem muito problema de restrição de movimento. É a limitação das juntas. Mas você não consegue pegar nada que esteja abaixo da base. Tá? Da mesma forma que o robô cartesiano. Nada abaixo da base é possível ser pego. Abaixo do plano base. Tá? Isso é importante, porque parece que não, mas às vezes você está num plano, você quer pegar uma coisa que está um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. A, isso afeta diretamente na distribuição, tá? Da construção da sua célula de trabalho. Tá? E a versatilidade que o seu robô vai ter para trabalhar em uma célula de trabalho e facilmente sair de uma função para outra com o mínimo de variação possível. Né? A gente está sempre visando, né, o objetivo é uma linha mais flexível possível quando você está querendo usar um braço robótico. Tá? Aí tem um exemplo de um manipulador cilíndrico. Também pode-se usar manipuladores elétricos e hidráulicos. Pela sua configuração, do mesmo jeito que o robô é, prismático, o robô cartesiano, dependendo obviamente da construção dele, mas ele tem uma precisão relativamente grande para curtas distâncias. Quanto mais você aumenta a distância em relação ao eixo de trabalho do robô, pior é a precisão, porque você vai ter a flexão do braço. Né? Então, você consegue trabalhar com grandes objetos de grandes dimensões, obviamente aumentando a proporção do robô. Tá? O robô esférico. Você tem uma junta de rotação perpendicular a uma segunda junta de rotação que é perpendicular à junta prismática. Tá? São duas juntas de rotação ortogonais e a terceira é uma junta prismática ortogonal à junta anterior. Ele é esférico, né? Porque ele consegue fazer um pedaço de esfera, tá? E ele consegue atuar na base dele também, tá? Tem mais detalhes na apostila. Eu descrevo mais algumas características de cada um deles, tá? Como características, tá? A posição da ferramenta é como se fosse uma coordenada esférica, tá? R θ φ. Você tem o raio, que é a terceira junta com a junta prismática, e os dois ângulos de base, tá? Então, você consegue facilmente descrever a posição da ferramenta de um robô esférico, relacionar isso com o espaço das juntas, tá? Usando um sistema de coordenadas esféricas, que a gente sabe trabalhar bem. Então facilita bastante. Tá, o SCARA. O que é um SCARA? Né? Você tem três juntas paralelas, duas de rotação e uma prismática. Tá? A sigla SCARA significa Selective Compliance Assembly Robot Arm. Como vocês veem, ele basicamente é para pegar uma coisa de um lado e levar para o outro. Pega de um lado, leva para o outro. Pega de um lado, sobe, gira, bota para o outro. Pega de um lado. Transposição de esteira. Por exemplo, isso aí é acoplado com uma câmera. Pega item defeituoso, vai, muda. Alinha os objetos e vai botando na caixa. Esse movimento é um braço, porque parece um braço também, né? É articulado, como se fosse o nosso braço. O espaço de trabalho dele assume tem essa forma, não tem muito bem
nome para isso, tá? E eles têm grande precisão, porque eles são bastante rígidos quanto a, a movimentos do eixo Z, tá? Do mesmo jeito, cadeia cinemática, espaço de trabalho, tá? É, ele tem grande flexibilidade, né? No eixo, no plano XY, como esses dois juntos de rotação ele consegue chegar de forma adequada em qualquer ponto do espaço, e é rígido em relação ao Z, tá? É bom para furação, inserção, porque nesse plano, em termos de posicionamento, no plano XY ele é bastante rígido e flexível. Rígido flexível, né? Rígido flexível é contraditório. Esse é o mais comum, que é o que a gente tem aqui no laboratório, é um antropomórfico. Você tem uma junta de rotação perpendicular a duas outras juntas de rotação paralelas. Então, você tem uma junta que faz isso, ou a outra faz isso, e a última faz isso. Ou seja, você gira, abaixa e sobe, e faz esse movimento. Isso faz com que você consiga chegar abaixo do seu plano, se for preciso. Grande distensão, tá? Você consegue também uma aplicação em um espaço de trabalho similar ao do esférico, tá? E é uma grande flexibilidade nos tipos de movimento, tá? É o mais flexível, assim dizer, tá? Dos robôs. E o robô em paralelo, tá? Por exemplo, a gente tem uma plataforma de Sturt, amplamente utilizada para simuladores e etc. Tá, na verdade, nada mais é do que uma mesa onde você regula a, a orientação dessa mesa, né, do espaço. Tá? E tem infinitas possibilidades para isso. Tá. Os robôs eles podem ser fixos, né? Na verdade, todo braço robótico pode estar em cima de uma plataforma móvel, tá? Aumentando ainda mais a flexibilidade dele. E eles podem ser robôs móveis com rodas ou robôs móveis com pernas. Com pernas, ele vai ter um sistema articulado para fazer o movimento dele. Os robôs móveis com rodas, eles têm as rodas fixas, a roda pode ser fixa, orientável, fixa, só anda numa direção, orientável, a roda gira e tem o rodízio, que dá mais flexibilidade de rotação, porque o eixo de rotação da roda em relação ao chassi não é alinhado com o eixo de rotação da roda em si. Tá? Isso aí possibilita quando você empurre em uma determinada direção, o rodízio se alinha e possibilita a direção daquele movimento mais facilmente. Tá? Geralmente você tem algumas combinações, né, no chassi. Você tem o differential drive, são duas rodas fixas atrás e um ou mais rodízios na frente. Que dá mobilidade, a roda da frente alinha com a direção que você está empurrando de trás. O synchro drive são três rodas alinhadas e acopladas entre si. São ou seja, três rodas que você consegue mexer o robô, mas esse possibilita o giro no próprio eixo, tá? Diferente do differential drive. Por exemplo, se você tem um robô que vai pegar um espaço pequeno, ele precisa girar no próprio eixo. Você usa um synchro drive. Triciclo, são duas fixas atrás e uma orientável na frente. Carro, duas fixas atrás e duas orientáveis acopladas na dianteira, igual um carro. E omnidirecional, são três rodízios de forma simétrica com tração independente. Você poder fazer curva mais fechada e fazer basicamente qualquer tipo de movimento. Por isso que é omnidirecional. Tá? Aqui tem as fotos das configurações. Tá? E aqui é a bibliografia recomendada. Tá? Para você que fala sobre esses assuntos, fala sobre esse tipo de configuração, mas o siciliano. E se quiser pegar o Tsai, já tem bastante coisa para vocês se divertirem. Bom, essa aula é só.
Até a próxima.